Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos estar abrindo as nossas Bíblias lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, e o verso 38. A carta aos Hebreus, de Hebreus 10, 38. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém? Os irmãos que quiserem também podem estar acompanhando, aqui na tela, é sempre uma bênção. Vamos ler? Estão prontos? Amém. Diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Vamos orar, feche os olhos, abaixa a cabeça. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e exaltamos o teu santo nome, pois tua, Senhor, é a honra, a glória, o louvor, o domínio, as ações de graça. Toda adoração pertence a ti, somente a ti, Senhor. E nós, Senhor, te entregamos, e nós te louvamos, e nós te exaltamos, Pai, na beleza da tua santidade. Oh, glórias! Senhor, continua, Pai, movendo e trabalhando em nosso meio. Continua, Senhor, operando, Senhor, e faz, Pai, do teu jeito, e faz, Senhor, da tua maneira. Amado Senhor, Espírito Santo, tu tens, Senhor, aleluia, Senhor, o direito, a primazia de mover, de trabalhar, de agir, Senhor, em nossas vidas. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, toma, Senhor, o teu lugar de direito e preside. Toma, Senhor, o teu lugar de direito e nos conceda, Senhor, aleluia, Senhor, as palavras, o entendimento, a sabedoria que precisamos e necessitamos nesta hora. Senhor, eu te peço, abre, Senhor, os corações, abre o ouvido. Senhor, eu te peço, Pai, usa a minha vida como instrumento, canal, para ser boca de Deus, instrumento em tuas mãos, Senhor, para transmitir, Senhor, a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Traz a liberdade que nós precisamos, Pai. Nos ensina, Senhor, que o nome do Senhor Jesus seja exaltado e glorificado, que o nome do Pai seja glorificado, seja exaltado nesta hora. Te bendizemos em nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero estar partilhando com vocês sobre o seguinte tema: não recue e nem olhe para trás. Porque esse texto que nós lemos traz para mim, para você, princípios, traz para mim, para você, verdades espirituais. E a primeira delas é que diz que o justo vive pela fé. Se você vive pela fé, é porque você tem, porque Deus te entregou, porque sobre a tua vida Deus, Ele deu uma porção de fé. Então ninguém pode chegar diante de Deus e falar: Pai, eu não tenho fé, por menor que ela seja, por mais frágil talvez que ela seja, mas você tem uma porção de fé. Você recebeu esta porção de fé, e esta porção de fé, ela te impulsiona você a viver. Ela te impulsiona você dia após dia a caminhar debaixo dela, através dela, por meio dela. Então nunca um homem, uma mulher de Deus, um cristão pode chegar e falar: olha, eu não tenho fé. Não, porque Deus te deu uma porção de fé. Porque a palavra garante que o justo vive pela. Então diga: eu tenho fé. Eu tenho fé. Declare: eu tenho fé. Eu tenho fé. Olha para o seu irmão, para o seu irmão e diga: ó, você tem fé. Você é cheio de fé. Porque você, eu, nós, somos aqueles que um dia olharam para Cristo Jesus, para o seu sacrifício naquela cruz, e entendemos que
que foi por nós que Ele morreu. Foi por causa dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas transgressões. E nós recebemos então a palavra da salvação. Nós cremos no coração e nós confessamos pela nossa boca. Só que o que acontece? O que acontece é que muitas vezes nós nos esquecemos que nós temos fé. Nós nos esquecemos que a nossa caminhada diária é por causa da nossa fé. E muitas vezes nós queremos dar lugar à nossa natureza decaída. Porque a natureza decaída, ela não tem fé. A natureza decaída, ela não vive pela fé. Ela vive pela incredulidade. Ela vive conforme os padrões estabelecidos pelo mundo, através daquilo que lançam para ela como verdade, que lançam para ela como certo. E a nossa natureza decaída, muitas vezes diante das dificuldades, diante das situações adversas, diante até mesmo de palavras que são lançadas contra as nossas vidas, nós queremos parar, queremos olhar para trás, queremos recuar, em vez de ir para frente, em vez de colocar em prática aquilo que nós recebemos de Deus, que é tão precioso, que é a minha, que é a tua, que é a nossa fé. O justo, ele vive pela fé. Mas aí você vai ver que o texto vai fazer vai trazer uma outra verdade para mim, para você. Diz: e se ele recuar? O que o texto está ensinando? Que existe uma possibilidade. E se ele recuar, aí Deus vai olhar para mim, para você, de uma forma, que a gente não quer que Deus olhe para nós. Todos nós queremos que Deus olhe para nós com alegria. Todos nós queremos que Deus olhe para nós e Ele sinta alegria e fala: puxa, olha lá o meu filho, olha lá minha filha, que bênção que ele é, que lindo ele é, que cheiroso, que cheirosa ele é. Aí Deus vai olhar para mim e para você, porque estamos recuando, e a Bíblia diz que Deus vai olhar com tristeza. Não vai ter prazer de olhar para mim e para você, porque vai olhar eu e você indo na contramão. Vai olhar para mim e para você e vai ver que eu e você estamos nos afastando dos planos, dos propósitos que Deus tem estabelecido para as nossas vidas. Então, todas as vezes que eu e você olhamos para trás, todas as vezes que eu e você recuamos, nós então despertamos em Deus uma tristeza, um pesar. Nós despertamos em Deus, sabe, um pesar onde Ele vai olhar para mim e para você, e Ele vai falar: puxa, não é isso que eu queria para Ele, não é isso que eu planejei para Ele. A palavra do Senhor, ela fala que eu e você, nós andamos em novidades de vida. A palavra do Senhor, ela fala que eu e você, nós somos uma nova criatura em Cristo. Isso não é uma coisa só que acontece, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Não é uma coisa para você só saber e dizer: não, é uma coisa que é todos os dias uma verdade que se renova. Todos os dias é uma verdade na minha e na tua vida que deve acontecer. Todos os dias nós precisamos andar no novo. Todos os dias há um novo de Deus nas nossas vidas. Todos os dias eu e você, ao abrir os nossos olhos, nós estamos diante de um novo. Estamos diante, daquilo que ainda não experimentamos. Estamos diante de algo maravilhoso que Deus tem reservado para as nossas vidas. Então, todos os dias há uma renovação. Como eu ministrei, eu não lembro se foi semana passada ou retrasada, onde eu disse que nós todos os dias provamos do poder da criação, que o poder da criação todos os dias flui
através da minha vida e através da sua vida. Todos os dias, eu e você, por fazermos parte da natureza divina, nós temos a capacidade de criar, temos a capacidade de trazer existências, coisas, através da nossa fé, através do nosso contato com Deus, através da nossa caminhada diária. Quando você pega a palavra do Eterno e você começa a estudar, começa a ler, começa a meditar na palavra do Eterno, e ali então o Senhor, o Espírito Santo, ele vem e te ensina, ele vem e ele ministra, ele vem e ele fala: olha, está vendo isso? Eu não gosto que você faça do outro jeito. Ele fala: está vendo isso? Olha, é desta forma que eu vou estar fazendo, é assim que você faz, é assim que eu faço. Então Deus, ele vai trabalhando e você vai aprendendo, nós vamos crescendo, a nossa vida ela flui, não só em espiritualidade, mas como ser humano, como pessoa. E é tremendo porque eu estava meditando sobre isso, e eu comecei a perguntar para o Senhor: Senhor, será que a minha vida está causando impacto nesta terra? Será, Senhor, que a minha vida tem ajudado pessoas? Será que eu, como uma pessoa, como cidadão do céu, como herdeiro de Deus, será que tenho causado mudanças, tenho trazido na vida das pessoas, refrigério, alívio? Será que as palavras que saem da minha boca têm trazido renovo? As orações, as atitudes, têm de alguma forma produzido frutos? É uma coisa que nós devemos nos perguntar, é uma coisa que nós devemos procurar entender. Por quê? Porque eu e você não estamos nesta terra para ser servidos apenas. É muito bom ser servido, mas o propósito da gente é servir, é ser útil para alguém, é trazer para uma outra pessoa uma utilidade, através das capacidades, dos dons que Deus nos concede, através, do teu trabalho, você produz algo para alguém se beneficia, alguém recebe através daquilo que você faz. Nós buscamos algo de Deus, e Deus vem e te abençoa, e aquela bênção, sobre a tua vida é maravilhosa, mas esta bênção sobre a tua vida também, ela tem um propósito de servir e abençoar também as pessoas. E eu me perguntei muito sobre isso, porque muitas vezes nós estamos pensando em estamos fazendo uma coisa, Deus está falando: peraí, eu quero que você caminhe nessa direção. Talvez eu esteja olhando para um lado, ou esteja olhando para o outro, porque a palavra do Senhor, o Senhor Jesus, ele fala que aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás, não pode olhar para o lado. Olha para mim, Letícia, o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Eu vou tomar um golinho d'água. Lucas 9, 62. Olha o que fala o Senhor Jesus: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, eu e você, nós estamos com a nossa mão no arado. E quando a pessoa ela pega o arado e ela vai então arar a terra, ela vai preparar a terra para o plantio, então o agricultor está ali, e ele está com o arado, ele olha para o campo, e ele então, na sua cabeça, na sua mente, ele traça uma linha ali, uma linha imaginária, mas uma linha reta, ele tem um alvo de arar aquela terra. Então ele tem que prestar atenção, ele tem que se esforçar, ele tem que levar o arado aonde ele traçou
ele atropela aquela linha que ele fez, aquele mata. Então, aquele primeiro plantio que ele fez ali, se ele olha para o outro, ele vai. Da mesma forma é a nossa vida com Deus. Nós temos que ter uma visão, nós temos que ter uma meta. Nosso alvo é Jesus. A nossa meta é sermos a sua imagem, a sua semelhança. A nossa meta é crescer. A nossa meta é poder fazer a sua vontade. A nossa meta é poder estar realizando a obra a qual Deus tem colocado em nossas mãos. A nossa meta é cada dia mais, sabe, sermos úteis ao Senhor, úteis na sua família, úteis lá entre os vizinhos, dos seus amigos, né? Na empresa que trabalha, na escola que estuda, de alguma forma, levando a essência, levando a presença, levando a graça salvadora do Senhor Jesus. Então o Senhor está dizendo que eu e você jamais podemos parar, jamais podemos olhar para trás, jamais podemos retroceder, porque esta não é a vontade de Deus, este não é o propósito de Deus para a tua vida, isso não é o que Deus deseja para os seus filhos. Uma vida onde há confusão, uma vida onde há incertezas, uma vida onde nós ficamos, né, sem saber que atitude tomar, que decisão. É por isso que a fé inicial, ela não provém de mim, de você, ela provém de Deus. Agora nós temos que fazer a nossa parte em poder, sabe, estar cultivando esta fé, fortalecendo esta fé, aumentando esta fé, para que nós não venhamos a ficar, como eu disse, confusos. Quantos cristãos você vê? Quantas pessoas você vê por aí hoje que andam confusos? Quantos cristãos que vocês estão vendo por aí perdendo, batendo a cabeça, dando burro na ponta de faca, sendo envergonhados? Quantos cristãos vocês estão vendo que estão andando por aí, que retrocederam, que outrora estavam ali buscando, que estavam ali fazendo o que era certo, mas hoje já está, né, uma vida que não agrada a Deus? Porque, como eu disse, existe uma possibilidade. Existe uma possibilidade, porque a palavra declara: o que está em pé, olhe para que não caia. Todas as vezes que nós deixamos de fazermos, né, uma manutenção da nossa fé, nós ficamos propícios a fazer o quê? A tirar os olhos do Senhor. Um grande evangelista do passado chamado John Wesley, considerado o pai do metodismo, né, da igreja metodista, que evangelizou a Inglaterra com o Senhor Jesus Cristo, um grande homem de Deus do passado. Ele falava uma frase muito interessante, eu até anotei aqui. Ele dizia assim: a nossa conversão nos tira do mundo. Quando entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, Ele vem e nos tira do mundo. Mas é uma vida de santidade que vai tirar o mundo de dentro do nosso coração. Está entendendo? Quando nos convertemos, Cristo nos arrebata, nos tira com força das trevas e traz a sua maravilhosa luz. Mas é uma vida de santidade, é a busca pela santidade que vai tirar o mundo de dentro de nós. Aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós tínhamos como certo, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas transgressões que aprendemos no passado, as práticas pecaminosas, a vida de santidade, de contato com Deus, vai arrancar de dentro de nós isso. Estão entendendo? Então nós temos que entender esse processo, porque senão nós vamos passar tempos e anos com este pensamento, com esse sentimento,
de olhar para trás, de olhar para o passado, porque isso faz parte da nossa natureza decaída. De parar e de retroceder, porque isso faz parte da nossa natureza decaída. De deixar o medo, a incerteza dominar a nossa mente, dominar o nosso coração. Então, todas as vezes que eu e você, nós sentimos saudades, presta atenção, todas as vezes que nós sentimos saudades de algumas coisas do passado, eu não estou dizendo de momentos de felicidade que você teve com a sua família, mas saudade das práticas erradas, saudade daquilo que você fazia no passado que não agradava a Deus. Nós estamos então tirando os olhos de Jesus Cristo. Saudade de quem você era antes de Cristo. Saudade, das presepadas que a gente fazia antes de Cristo Jesus. E isso então está fazendo o quê? Está mexendo com nós. E você vai olhar na Bíblia isso. Você vai ver na palavra de Deus tantas coisas que nos prende. E nós temos que aprender a se desprender dessas saudades que o pecado nos trazia, que muitas vezes fica lá dentro do nosso coração e precisa ser tirado de nós. Há um versículo na Bíblia que eu quero compartilhar com vocês, que o Senhor Jesus ele declara, Lucas 17, 32. Olha só, quero que vocês leiam aqui comigo. O que está escrito aqui? Vamos ouvir, vamos lá. Quando você lê este versículo, o que vem à sua cabeça? Quando você lê essa passagem, o que vem à sua cabeça? Do que você lembra? Oi? Desobediência. O que mais? Oi? Ela olhou para trás. O que mais? Oi? Peraí. Adultério, quem disse? Adultério. Saudade do passado. Saudade do passado. Vamos lá. Ló e sua família moravam onde? Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Sodoma e Gomorra era uma cidade boa. Era um lugar cheio de pecado, cheio de coisas ruins. E era tanto o pecado que havia naquele lugar que subiu a presença de Deus. O pecado subiu a presença de Deus. Então Deus veio à terra para ver se as acusações que estavam chegando diante dele eram verdades. E os 3 anjos então foram até aquele lugar. Mas antes, nós sabemos da história, Deus falou com Abraão, e Abraão intercedeu, porque sabia que o seu sobrinho morava lá. E aí então Deus envia aqueles anjos, e ali Ló, ele recebe os anjos, e os anjos falam: a gente vai destruir a cidade, vocês têm que ir embora. E a Bíblia fala que eles então estavam enrolando os anjos expulsados da cidade. Vai embora. E o anjo fala o que para eles? Não olhe para trás. Corre, foge, vai para as montanhas e não olhe para trás. Certo? Nós podemos dizer aqui uma alegoria: Sodoma e Gomorra representa o quê? Um mal, um sistema, cheio de corrupção, cheio de pecado. A família de Ló representa quem? Os salvos. A salvação é algo urgente. A salvação é algo que tem pressa. E nós não podemos olhar para trás, nós temos que correr, fugir. Porque o mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno. O mundo está se destruindo. O mundo está em decadência, assim como Sodoma e Gomorra. Só que não acontece.
que a mulher de Ló, ela faz o quê? Ela começa a correr junto com a família, e ela para e ela olha para trás. Só que essa olhada para trás que a Bíblia fala, será que só foi uma olhadinha assim? Ela só fez assim, e puf. Para isso a gente tem que entender o que diz o hebraico. Porque muitas vezes o que acontece? Na tradução se perde algumas coisas. E a palavra no hebraico, olhar, significa nabat. E nabat significa contemplar com consideração. É estar ali parado, prestando atenção e considerando. Então, quando a Bíblia fala que a mulher de Ló, ela olhou para trás, ela não teve curiosidade para ver o fogo descendo ali, não, ela parou e ela teve pesar no coração dela, porque ela não conseguiu se desprender. Ela deixou lá bens, ela deixou roupas, ela deixou animais, ela deixou toda a vida dela para trás, sendo que Deus disse que iria fazer o quê? Iria salvá-los da destruição. Deus estava dando uma oportunidade de vida, uma oportunidade de recomeço. Deus estava dando para eles salvação de destruição. Mas o que acontece? Quando nós temos um coração cheio de saudades e não conseguimos nos desprender da velha vida, a gente para e fica olhando para a velha vida, pensando naquilo que nós tivemos que deixar, sabe, com saudade, aquele lá, aquela coisa. Ela ficou daquele jeito. Quando ela olhou para trás, aquele olhar foi um olhar de contemplação, um olhar de pesar, um olhar, não queria sair dali. Como eu queria voltar para lá. E isso mata a fé, isso cauteriza a fé, isso destrói aquilo que Deus está fazendo. Aquela mulher, quando ela olhou para trás, e ela se torna então uma estátua de sal, não foi só ela que foi, afetada, foi a sua família. O que aconteceu depois? Entendi. Não, fala alto, eu estou bem surdinho. Ela virou uma estátua. Tá, e depois que ela virou uma estátua de sal, o que aconteceu com a família de Ló? O pai teve relação com as filhas. Oi? O pai teve relação com as filhas. Só houve destruição. O marido ficou sem esposa. As filhas ficaram perturbadas, embebedaram o pai, encheram o papai de cachaça, e tiveram atos com ele, incesto. Aquilo que era uma bênção, presta atenção, aquilo que era para ser bênção na vida dele se tornou o quê? Maldição. Olha a importância de que ninguém, olhe para trás. Aquela família estava sendo salva, estava sendo liberta. Mas aí o que aconteceu? Quando houve aquele ato, onde a esposa ficou contemplando, desejando, tendo saudade, e ela morre, ela vira uma estátua de sal, aquilo terminou afetando a família dela. Aquilo terminou então trazendo consequências. Então a salvação foi bênção para eles? Sim ou não? Foi ou não? O que vocês acham? Não foi bênção. Não foi bênção, porque olha o que aconteceu com aquela família, olha o que aconteceu com a vida de Ló, olha o que aconteceu ali com as suas filhas. E através deles se gerou uma descendência, gerada pelo pecado, gerada por um ato de desobediência. Então, quando nós olhamos para trás, não é só a minha vida que eu estou fazendo mal, eu estou fazendo mal para a minha família, eu
estou fazendo mal para a igreja, aonde eu congrego, porque nós também somos uma família. Eu estou trazendo mal, sabe, aonde eu vou. Porque quando Deus não tem prazer em mim, quando a minha vida se torna uma vida de sequidão, aonde eu vou, o que eu levo, o que eu transmito? Sequidão. Não levo propósito, não levo alegria, não levo unção de Deus, não levo palavras de bênção, não levo palavras de salvação, porque eu estou no meu coração contemplando a minha velha vida e desejando aquilo a qual Deus mandou eu fazer o quê? Me desligar. Aí corre, vai embora. Só que, ai Senhor, que saudade. Nós temos que ter coragem de romper com o passado, de romper com o pecado, de romper com as coisas que nós tivemos que deixar para trás, porque se Deus mandou deixar para trás, é porque aquilo fazia mal para as nossas vidas. Se Deus mandou deixar para trás, é porque Ele tem coisas novas e melhores para as nossas vidas. Está entendendo? Deus, Ele tem o melhor, o novo para nós. E aí então nós não podemos decair, não podemos ter saudade. Pelo contrário, nós temos que ter o que? Firmeza. O que Paulo fala no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1? Gálatas 5. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Olha que tremendo esse texto. Estejam firmes na liberdade que Jesus Cristo nos deu, conquistou para nós. Nenhum de nós estamos presos, nenhum de nós estamos amarrados, nenhum de nós que andamos com Cristo estamos debaixo de cadeias e de julgos, porque Jesus nos libertou. Só que, mais uma vez, a Bíblia nos orientando: e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Quem é que faz isso? Nós. A Bíblia está falando: ó, não volte, não coloque você mais de novo debaixo do jugo da servidão, do pecado, da prisão. Como eu disse, o texto lá fala, né? E se ele recuar, onde a Bíblia está dizendo que existe uma possibilidade, e a própria palavra aqui também de novo, ó, não faça, não caia no erro do passado. Jesus te libertou, você é liberto, você é uma criatura nova em Deus. Jesus deu para mim, para você as condições. Ele nos concede a fé, nos concede o seu Espírito, nos concede a autoridade. Deus vai dando para mim, para você, todas as coisas que nós precisamos. Talvez a gente não conhece, talvez nós não sabemos como é que é, mas que Deus concedeu, Ele concedeu. Que Deus deu, Ele deu. É que talvez nós não estamos fazendo o quê? Usando. A grande diferença é como se você fosse um milionário, riquíssimo, sair de casa sem um centavo no bolso, sem o seu cartão de crédito, sem o seu celular, e você tem lá no banco lá 100 milhões de reais. Você saiu de casa, não levou carteira, não levou relógio, não levou nada, só o do corpo. E aí você está andando na rua, aí te bate aquela fome, e aí você quer almoçar. Aí você chega lá no restaurante e fala: eu quero almoçar porque eu sou milionário. Ah, legal ser milionário. Mas espera aí, cadê o dinheiro? Ah, não tem, está no banco. O que adianta? Não é verdade, mano? Cadê o dinheiro? Tem. Ah, vou na padaria comprar um pão. Quanto é que é o pão? R$1. Aí, cadê o real para pagar lá no caixa? Aí sai de fiado, aí a pessoa fala: não, aqui não é de fiado. Mas eu sou milionário.
Adianta? Não. É a mesma coisa nós. Muitas vezes nós estamos, somos enriquecidos por Deus. Deus nos concedeu todas as coisas e nós temos uma necessidade. Só que acontece, não sabemos usar, não temos como resgatar, e aí então nós ficamos de que maneira? Sendo envergonhados, tendo lá R$1 bilhão e não tendo R$1 para comprar o pão, e aí vai ter que contar com a bondade lá da pessoa, se ela vai dar o pão, se ela der, amém, se não der, está entendendo? Nós lemos esse texto, eu quero ler um outro texto, 2 Timóteo 4:10. Glória a Deus. Olha só que tremendo que nós vamos ler aqui. Essa primeira parte aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho da fé Timóteo, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Nós temos que tomar cuidado, porque olhar para trás, porque contemplar as coisas do passado, ou tirar os olhos de Jesus Cristo, de alguma forma pensar em desistir. Quantos crentes, quantos irmãos e irmãs em Cristo Jesus fica com esse pensamento: eu vou deixar de servir o Senhor, eu vou abandonar, eu vou parar de ir na igreja, eu vou voltar à minha vida de outrora. Está cheio de gente assim. Estou tendo muito problema, muita dificuldade. A pessoa fala assim: estou tendo muito levante na vida. Depois que eu vim para Jesus, que eu fui para a igreja, eu estou tendo tanta dificuldade. Meus amigos viraram a cara para mim. É o marido para a esposa para o marido, os filhos. Olha, não sei, eu acho que vou parar. Eu acho que vou voltar à minha vida de antigamente. Está cheio de gente dessa forma. Está cheio de gente pensando em desistir. Não, está tendo muito problema. Deus me chamou para uma obra, mas está tendo muito problema, eu vou parar. Acho que eu não vou mais, eu vou desistir. Eu vou parar. Eu vou para a igreja de vez em quando. Mas eu vou dar uma maneirada. Está cheio de pessoas vivendo desta forma. E isso nos desvia da presença de Deus. E quando nós falamos de desviar-se da presença de Deus, existem dois tipos de pessoas que se desviam da presença de Deus. O primeiro é aquele que todo mundo vê, que vira as costas para Jesus e vai embora como Demas. O apóstolo Paulo está dizendo que o Demas era um homem que era da equipe do apóstolo Paulo, era um obreiro, era um homem que ajudava o apóstolo Paulo, que servia. E aí a Bíblia fala que ele simplesmente igual o apóstolo Paulo. E Paulo fala: ele amou o presente século, ele amou o mundo, ele não quis mais saber de Jesus, não quis mais saber de fazer a obra, foi embora. Desviou, tirou o olho de Jesus, olhou para trás, foi embora. Esse é fácil de saber. Mas tem um outro grupo, que são aqueles que estão desviados dentro dos seus corações, mas ainda permanecem no nosso meio. Existem pessoas desviadas dentro da igreja, estão vindo na igreja, mas os seus corações estão desviados, os seus pensamentos estão desviados, que é o grupo que representa o povo que saiu lá da terra do Egito. Põe Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do 38 ao 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do 38 ao 41. Estevão, quando estava fazendo a sua defesa junto aos fariseus, aos mestres do Sinédrio, que o haviam prendido, que estava acusando ele,
né, de ser um herege, de ser um bagunceiro, ele começa então a falar da palavra de Deus. E Estevão então ele faz muita revelação. A Bíblia fala que a turma que estava tentando ali combater ele, não conseguiu alcançar a sabedoria de Estevão, de tanta sabedoria que Estevão tinha, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, que amava a palavra. E aí ele fala, e ele compara aquelas pessoas, dizendo que essas pessoas eram que nem aquele povo do Egito, que tinha um coração desviado, um coração que não se arrependia, um coração que sempre quando acontecia algo, eles pensavam em voltar para o Egito. Na verdade, vocês conhecem a história deste povo, e todas as vezes que eles tinham uma dificuldade, o que eles faziam? Eles reclamavam e falavam: olha, você trouxe nós para cá no deserto, será que não tinha sepultura para a gente no Egito? Leva nós de volta. Moisés, você trouxe nós para o Egito por quê? Para a gente morrer de sede? Lá a gente tinha água, aqui não tem. Você trouxe a gente para morrer de fome? Lá no Egito tinha cebola, tinha pimentão, tinha pepino, tinha lá todo tipo de comida. Aqui no deserto só tem esse maná, esse pão vil. Ainda xingaram, desprezaram o maná do céu, o pão dos anjos. Aquelas pessoas estavam comendo uma comida sobrenatural. Maná é pão dos anjos, é alimento celestial, e eles desprezaram a bênção de Deus. Vamos ler? Deixa eu tomar uma olhada. E este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Presta atenção, olha que está falando o texto. Está falando ali que havia uma presença de Deus, o anjo do Senhor estava ali, falava com eles. Eles recebiam palavras de vida, palavras da parte de Deus, estavam ali sendo protegidos e acolhidos por Deus de dia e de noite. Então, estar desviado não significa, que você está no lugar errado, não significa que você não está sendo alimentado, não, tem a ver com você. E a maioria das pessoas, se não for todas que se desviam, ela coloca a culpa sempre em quem? Na igreja, no pastor, no irmão, na irmã, e nunca reconhece que é com ela. Isso, eu acredito que todos concordam, porque é fato. Toda pessoa que se desvia, ela tem esse pensamento. Continua. O qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Em seu coração, está dizendo que havia dentro deles este sentimento. Foi decisão deles, eles que fizeram. Não lhes faltava nada, tudo estava sendo disponibilizado para eles, assim como para mim e para você. Vamos lá. Dizendo Arão: faz os deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram bezerro e ofereceram sacrifícios aos ídolos e se alegraram nas obras das suas mãos. Em outras palavras, a pessoa, ela rejeitou, estava ali entre o povo, mas rejeitaram o que Deus estava dando e decidiram fazer aquilo que eles queriam, aquilo que eles se lembravam do Egito. No Egito havia diversos deuses, e eles falaram: não, nós vamos fazer um para nós agora, nós vamos criar um Deus para nós.
E a pessoa então ela cria para si uma situação, uma circunstância que a leva para longe de Deus. E aí esta pessoa ela se torna o quê? Se torna porta-voz deste Deus, porta-voz desta doutrina, porta-voz desta mentira, porta-voz deste engano. Quando Moisés desceu, o que aconteceu? O povo estava corrompido. E muitas vezes é assim que acontece, porque o nosso coração se desviou do Senhor. Mas o que fazer então para que isso não aconteça? O que você precisa fazer para isso não acontecer? Primeira coisa, tenha consciência, consciência espiritual. Tenha compreensão do alto, para você não olhar para trás, para você não retroceder. Quando o Senhor Jesus instituiu a ordenança da ceia do Senhor, Jesus nos deu duas ordenanças, batismo e ceia. E a ceia ela é um memorial. O que é um memorial? É uma lembrança. Você faz algo para se lembrar. E Jesus então, quando ele institui a ceia do Senhor, o que ele diz? Fazer isto em memória de mim. Quando vocês estiverem ceando, se lembre daquilo que eu fiz por você. Todas as vezes que você celebra a ceia, né, tem pessoas que ceiam todos os dias na sua casa. Ela está fazendo o quê? Ela está fazendo um memorial. Ela está se lembrando que Jesus deu a vida dela, a vida dele. Jesus, ele sofreu por nós. E quantas vezes as pessoas se esquecem que Jesus morreu por você, que Jesus morreu por nós? Em toda a tua oração, em toda a tua busca, em todo o teu dia, jamais se esqueça do que Jesus fez por você. Porque quando você tem essa consciência do sacrifício de Jesus, quando você tem essa consciência da dor que Jesus teve que sentir por você, meu irmão, minha irmã, você não vai desistir, você não vai dar para trás, você não vai se desviar, porque você vai estar ali, sabe, contemplando que a tua vida ela foi resgatada por um alto preço. Uma vez já várias vezes eu ensinei aos irmãos, todos os dias você confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Todos os dias da tua vida, sabe? Não é só no dia do apelo que você veio aqui à frente e aceitou a Jesus Cristo. Todo dia você diz: Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Senhor, como meu Salvador. Eu te agradeço, Senhor, porque através do teu sangue eu sou salvo, através do teu sangue eu sou liberto. Com alegria e prazer você se dobra o seu joelho e confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Consciência espiritual. Quando a tua consciência espiritual, sabe, ela está ativa, e todo dia você se lembra, e todo dia você está ali, isto vai ser um poderoso aliado na tua vida, um remédio na tua vida, para você nunca, em nenhuma circunstância, olhar para o lado, ou olhar para o outro, ou olhar para trás, ou recuar, porque sempre quando você confessa, quando você lembra, quando você declara, quando você exercita a sua fé, sempre quando você faz este memorial, você está trazendo uma consciência de quem Jesus é, da sua obra. Você olha para Ele, você contempla Ele, você agradece a Ele, você o ama, você o adora, você o exalta, você tem prazer em estar em sua companhia. Como eu disse, na firmeza, também é um outro ponto da tua luta diária. Põe para mim 2 Pedro 3, 17 e 18.
2 Pedro 3, 17 e 18. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então a Bíblia está dizendo para mim e para você que nós precisamos, no 17, que nós precisamos todos os dias estarmos vigiando. Todos os dias nós precisamos estar atentos. Todo santo dia nós precisamos estar com os nossos olhos abertos, para que nós não venhamos ao ter a não ser enganados, a nos guardar, a nos proteger, para que você não venha a cair da nossa firmeza, da nossa salvação, da nossa posição em Deus, da tua vida, das promessas. Por isso que é muito interessante quando Jesus estava ensinando aquele povo e ele fala: olha, lembre-se da mulher de Ló, porque ela não protegeu, ela não se guardou. Isso fez com que ela perdesse a vitória, perdesse a bênção, perdesse a salvação, e assim também a sua família foi entrando num colapso, porque a Bíblia declara um buraco, chama um buraco, um abismo, chama outro abismo. E se a gente não vigiar, e se a gente todos os dias não nos guardar, não nos proteger a nossa coroa, a nossa fé que Deus nos deu, o que acontece? Nós podemos cair desta posição. Qual posição você está? Aonde você está em Deus? Quem é que sabe aqui? Aonde você está em Deus? Vou deixar vocês pensando, enquanto eu tomo mais uma olhada. Oi? Você entende? Não, fala logo. Não, tem pra gente pensar bem. Vai esperar, não vou esperar nesse não. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu e você, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aonde está o seu lugar? Em Deus. Em um lugar elevado, em um lugar maravilhoso, em um lugar cheio de glória, porque nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Em outras palavras, você e eu, a gente não é qualquer coisa não. Nós estamos assentados nas alturas celestiais, entendendo ou você não entendendo, crendo ou você não crendo. Em Cristo você está neste lugar. Em Cristo eu estou neste lugar. Em Cristo nós estamos assentados nas maiores alturas, nas regiões celestiais dele. Então quando a Bíblia fala em decair, você vai cair neste lugar de glória. Eu vou cair neste lugar de glória. E nós temos que lutar, se esforçar para não cairmos neste lugar de glória. Está entendendo quão é importante para nós nos dias de hoje aprendermos, entendermos que olhar para trás, que retroceder é algo terrível que não pode acontecer em nossas vidas. Mas eu estou passando dificuldade. Mas eu estou com problema. Não, mas eu estou com uma aflição. Eu estou com isso, com aquilo. Não importa. Em Cristo Jesus tudo isso vai cair por terra. Tudo isso vai ser vencido. Tudo isso vai ser destruído. Porque nós estamos assentados nas regiões especiais. Porque você é um servo de Deus, uma serva de Deus, um filho e uma filha de Deus.
Jesus diz: tenha bom ânimo, eu venci, e nele nós somos mais do que vencedores. Então, todas as circunstâncias que eu e você estamos passando, existe saída, existe, sabe, escape. Só que muitas vezes o nosso olhar não está correto. Nós não estamos olhando para aquele que tem a chave, nós estamos olhando para aquele que tem o poder. Nós estamos olhando para o lado, do outro, para a circunstância, ou para nós mesmos. Tire os olhos de si mesmo, tire os olhos do lado do outro, do irmão, da irmã, e olhe para Jesus Cristo. Porque Ele sim, Ele tem o poder, Ele sim sabe como livrar, Ele sim sabe como restaurar. Essa situação será mudada, essa situação será transformada. Só que o nosso grande erro também é o quê? É pensar que Deus é o nosso garçom. Deus! E num estalar de Deus, tudo está resolvido. Não. Deus quer ensinar na luta, Deus quer ensinar na prova. Deus quer ensinar eu e você das circunstâncias da vida. Lembre-se de Jesus ali naquele barquinho durante a tempestade. Lembre-se de Jesus ali naquele momento. Ele estava fazendo o quê? Estava dormindo. Mas os ventos, a chuva, o mar estava de que jeito? Uma fúria terrível. O barquinho estava quase afundando e os discípulos estavam desesperados. Mas Jesus estava dormindo. Jesus estava tranquilo. Por quê? Porque Ele sabe que o barco não ia afundar. Aí Ele acorda, o que Ele faz? Ele repreende, dá uma ordem, e as coisas, da mesma forma, as situações que nós estamos passando. Nós estamos achando que vai afundar, nós vamos achando que não vai dar certo, estamos achando mil e uma coisas. Mas acorda, Jesus. Senhor, acorda, Senhor. Só que a gente tem que fazer também diferente dos discípulos. Senhor, o Senhor não está preocupado que a gente vai morrer tudo? Não fala assim, não. Fala assim, ó, acorda, me socorre. Eu estou precisando de ajuda. Porque senão, se você falar para Jesus, o Senhor não está preocupado que vai dar ruim na minha vida, Jesus Ele vai te ajudar e vai falar, ó, você não tem fé em mim, não? Aí Ele vai dar uma cura na gente. Entendeu? Acorda Jesus com jeitinho. Acorda com jeitinho. Não vai acordar desesperado, senão você vai levar uma cura. O Senhor vai falar, ô, peraí, você não sabe que sou eu que estou na sua vida? Nós temos que aprender também, sabe o quê? A fazer voto com Deus, a ter compromisso com Deus. Jesus tem voto com você, compromisso com você, sim ou não? Tem? Fale com convicção. Sim. Você sabe algum deles? Você sabe que tem, né? Até o celular pitou aí. O que Jesus lhe disse? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos... Mateus capítulo 28. Se eu não me engano, é o último versículo, 20, é isso? Põe lá dentro. Isso é promessa? Isso é voto? Isso é compromisso? O que é voto? Voto é compromisso. Olha lá. Ensinando a guardar todas as coisas que você tem mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos... Jesus prometeu. Jesus, Ele fez o quê? Uma promessa. Uma promessa é um voto, um compromisso. E lá em Hebreus, agora com Hebreus 13, 15, tem uma outra promessa. Não é isso, não. Eu acho que
Peraí, vamos abrir aqui rapidinho minha vida. Hebreus 13:5. Não, está cheio. Hebreus 13:5. Aqui no final. Não te deixarei, nem te desampararei. Isso é promessa. Isso é compromisso de Deus conosco. Deus está dizendo: olha, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te desamparar. Você pode encontrar milhares e milhares de palavras, de promessa de Deus para você. Agora, e nós? Nós temos voto com Deus, compromisso com Deus? Sim ou não? Sim. Você aceitou a Jesus, o seu Senhor e seu Salvador. E você já chegou para Jesus algum dia: Senhor, eu nunca vou te deixar, nunca vou me desviar, nunca vou me afastar da sua presença. Você já disse isso para Ele? Sim ou não? Sim. Quando você ora para o Senhor, você promete para Ele ser fiel, promete ao Senhor todos os dias da tua vida servir Ele. Você promete ao Senhor consagrar a tua vida, a tua casa, a tua família ao Senhor, fazer como Josué, né? Você promete, você consagra. Nós temos que fazer o que em Deus? Voto, compromisso. Não estou fazendo voto, falando de voto de campanha, essas coisas. Estou falando compromisso de fidelidade, compromisso de amor. Você tem que declarar a Deus. É interessante falar sobre isso, porque como é que Deus compara o relacionamento dele com a gente? Deus compara o relacionamento dele com a gente de um marido com a mulher, de um casamento. Você olha, quando o povo se desvia, Deus fala: vocês estão adulterando, vocês estão adulterando, traição. Quando você foi casar, e teve que fazer os votos lá, aí você falou: olha, eu não sei se eu vou ser fiel, eu não sei se eu vou estar com você na tristeza, na doença. Olha, mas na riqueza eu vou estar junto, mas na pobreza eu já não sei. Já pensou? Irmão, na hora do voto você ligar para a Juliana e se tivesse falado desse jeito: Juliana, olha, na riqueza é nós, estamos juntos, mas na tristeza você não. Na pobreza eu já estou lá pronto. Ninguém faz isso, não é verdade? Ninguém é doido de fazer isso, porque então para que casar? Né? Só um negócio bom. Aí quando eu vou ficar dodói, não vai cuidar de mim. Quando tiver grana, nós estamos juntos. Mas se um dia a gente passar por uma situação difícil, eu só volto para buscar dinheiro. Ninguém faz isso. Com Deus também. Você vai chegar a Deus: eu não sei se eu vou ser fiel, eu não sei se eu vou te servir. Senhor, eu estou aqui, mas Senhor, sinceramente eu não sei. Eu não sei se eu vou permanecer firme. Mas com Deus não é diferente, parece. Oi? Ele está bem, aí a pessoa sai de Deus. Então, sim, é uma realidade também, né? A pessoa está bem, esquece do Senhor, não está se lembra do Senhor. É o tipo de coisa que a natureza humana ela nos leva a fazer, né? Então tenha compromisso com Deus, faça voto com Deus, faça aliança com Deus, e se lembre dessa aliança que você faz com Deus. Fale dessas alianças com Deus. Deus, eu faço aliança com o Senhor, eu entrego a minha esposa, ela sabendo ou não, querendo ou não, mas eu vou entregar ela para as mãos. Ela é tua, estou te dando, Senhor. A minha filha, meu filho, a minha casa, Senhor, vai entregando, vai fazendo aliança com Ele, vai profetizando, entendeu? Vai usando as armas espirituais, vai usando a sabedoria do alto, e você consagra a sua vida também.
você consagra a sua história. Senhor, eu me consagro a ti. Senhor, olha, eu vou ser o homem de Deus que o Senhor quer que eu seja, mas me ajuda a ser esse homem de Deus, Senhor. Me dá, sabe, sabedoria, me revela, me mostra, e você vai se aprofundando, vai firmando esta aliança com o Senhor. Desta forma, jamais a gente vai olhar para trás, porque você está todos os dias fazendo o quê? Estreitando. Todos os dias você está estreitando a sua aliança ali, né, com o Senhor, que nem no casamento, com uma marido e uma mulher todo dia ali, né, declarando eu te amo, declarando ali e vivendo realmente a vida de um casamento, a vida de uma família. Deus também. Quando você vive feliz dentro da sua casa, vive feliz com a esposa, com o marido, você se lembra da época que era solteiro? Quando eu era solteiro, não tinha mulher para ficar me perturbando, não tinha filhos para me ficar perturbando, não perturbava ninguém, era uma maravilha. Aí, por quê? A pessoa está olhando para trás, por quê? Porque a vida dela, aquela vida que ela está levando, ela não tem prazer. Mas se ela tem prazer, ela vai lembrar de quando era solteiro? Não vai. Ela vai lembrar do passado? Não vai. É a mesma coisa com Deus. Se a tua vida é com Deus, você se alegra em Deus, se você tem prazer em Deus, você não vai se lembrar da tua vida passada, você não vai se lembrar com nostalgia dos teus pecados, você não vai ter saudade, sabe, de uma vida cheia de destruição. Pelo contrário, você vai ter prazer, você vai querer cada vez mais viver o novo em Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Que em nome do Senhor Jesus essa palavra venha trazer o efeito, o impacto no coração dos irmãos. Como o Mauro, né, não estava ministrando, fala, né? A palavra do Senhor não volta vazia, mas antes ela faz aquilo, né, pelo qual Deus enviou a palavra, o propósito pelo qual a palavra foi enviada para nós nesta noite. Fortalecer, trazer fé, dar estratégia, dar sabedoria, nos levar a um compromisso cada vez mais, né, com o Senhor nosso Deus, cada dia mais nos aliançarmos com o Senhor nosso Deus e cada dia mais vivermos uma vida de vitória, olhando para o alto, olhando para aquele, né, que tem todo o poder nos céus e na terra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória